Tudo bem com vocês de novo? Ou para quem está me vendo a primeira vez, eu sou o professor Clay, sou professor de História aqui do canal. Eu peço para vocês curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, se você tiver alguma relevância esse conteúdo para você. Esse é o terceiro vídeo da playlist, né? Recordando que o primeiro vídeo a gente falou da Primeira Guerra Mundial e de seus efeitos, né? O segundo vídeo a gente falou do nazifascismo, né? E do começo da ascensão do Hitler na Alemanha até a invasão da Polônia, né? Que foi o que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, que por sua vez é o assunto deste terceiro vídeo. Então, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial em si, de uma maneira resumida, né? Porque se eu for falar de Segunda Guerra Mundial para valer mesmo, não cabe no vídeo, aí vai ficar imenso. Então, eu vou citando algumas recomendações também de filme e de alguns outros vídeos para vocês assistirem ao terminar isso daí, para dar uma complementada. Mas fiquem tranquilos que o básico é fácil de entender. Se a gente lembrar bem, qual era o inimigo natural do nazismo, do fascismo, era o comunismo, lembra? Que a burguesia alemã, setores da classe média, a burguesia alemã, preferiram apoiar o Hitler do que arriscar uma tomada comunista da Alemanha. Certo? Então, as nações europeias, elas acreditavam que se fosse acontecer uma guerra, o Hitler ia olhar para o Oriente e falar, vamos embora. Ia bater de frente com o Super Mario, né? Com o Stalin. Então, só que o Hitler deu um nó danado na política externa, porque o Hitler tinha aquela ideia de que todo lugar que morava alemão tinha que fazer parte da Alemanha. Inclusive teve um risco, aqui no Brasil, porque haviam comunidades no Rio Grande do Sul que eram etnicamente germânicas, que inclusive não falavam português. O governo Getúlio Vargas teve que fazer uma lei proibindo o uso do idioma estrangeiro no Brasil e obrigando essas vilas a falarem português, porque existia o risco do Hitler falar, tem alemão morando no Brasil, então é da Alemanha. E pegar o sul do Brasil alegando que tem alemão morando lá, é da Alemanha, que nem ele fez na Europa com várias regiões que não eram alemãs, como a Áustria. Então existia esse risco. Só que o Hitler vai dar um nó danado, porque ele vai fazer vídeos de propaganda mostrando a superioridade militar de seu exército. Armamentos de alta tecnologia, caminhões, panzers, os Stuka, os Su-77, as armas de guerra modernas, com propaganda, dando a entender que o exército alemão é totalmente mecanizado, o que ele não era. 1/3 do exército alemão era mecanizado. Proporção parecida do exército francês, do exército inglês, quer dizer, mas a mecanização do exército alemão era mais eficiente porque eles tinham umas estratégias diferentes de combate. Certo? Aí, o que vai acontecer? Basicamente, o medo de estourar uma guerra, sendo que a Alemanha, a França e a Inglaterra ainda estavam cansadas da Primeira Guerra Mundial, não tinha se recuperado totalmente, fazia eles serem jogadores conservadores de pôquer. Então, o Hitler, numa mesa de truco, numa mesa de pôquer, ele batia na mesa e gritava, eu quero, e o pessoal, em vez de falar não, mostra o que você tem, o pessoal fazia o quê? Leva. Aí, nisso, o Hitler recuperou aqueles territórios que ele tinha perdido no Tratado de Versalhes, da Alemanha, e ele anexou a República Tcheca e depois a Tchecoslováquia inteira. Ele começou a fazer o quê? O Hitler, ele jogava truco, basicamente. Aí chegou a vez na Polônia, para recuperar a cidade livre de Danzig, que era alemã, o Hitler chegou e falou, quero, é meu. Aí, dessa vez, a França falou, não é seu, mostra. Aí falou, guerra então, aí declarou guerra. Só que antes da invasão da Polônia, o Hitler chocou o mundo porque ele fez um pacto de não agressão com a União Soviética. O inimigo mortal do nazismo, ele fez um pacto que eles não iriam se agredir por 5 anos. E tinha uma cláusula oculta nesse pacto que eles dividiram a Polônia ao meio, o Stalin e o Hitler.
Então, vendo isso, o Ocidente ficou preocupado, porque, porra, o cara ia lutar com os russos. A gente ia assistir comendo pipoca, o UFC da Alemanha com a União Soviética. De repente, os dois concordaram em não se brigar e ele tá vindo para cá. Quer dizer, foi um choque. Só que a prova de que a Alemanha não estava preparada para a guerra foi a seguinte: quando eles subjugaram a Polônia, a França chegou a invadir a Alemanha e desistiu. Se a França persistisse na invasão em 1939, a guerra tinha tomado outro rumo, porque a Alemanha não estava pronta. Todo o exército alemão estava na Polônia. Só que a França achou que a Alemanha estava aguardando um exército surpresa para pegar eles no pulo. Então a França recuou. Nessa recuada, levou 9 meses para ter um segundo movimento na guerra, que foi chamada Guerra de Mentira. Porque nem a Alemanha nem a França tinham condições de sair na mão. O exército alemão estava na Polônia. E o exército francês, ele avançou e recuou. A França tinha traumas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. Então o que a França fez? Ela construiu, durante toda a década de 20 e 30, entre a fronteira dela com a Alemanha, uma linha de fortificações chamada de linha Maginot. A linha Maginot era o quê? Era uma linha de fortificações impregnável, teoricamente, se fosse um ataque de infantaria, para impedir que os alemães invadissem a França. Só que a linha Maginot não foi esticada com a fronteira com a Bélgica. O governo belga não deixou o governo francês construir fortificações na fronteira. Porque a Bélgica era neutra, ela achava que não ia acontecer nada com ela de novo. Então, tinha um furo. Então os franceses avançaram, vendo que não teve muita resistência, eles desconfiaram de uma emboscada e voltaram para trás. Aí, em 1941, final de 40, começo de 41, a Alemanha começa a invasão do resto da Europa Ocidental. Porque ela tem que garantir o quê? As minas de ferro da Noruega, petróleo, fábricas, porque a Alemanha não tem condições de fabricar peça de reposição para suas armas. Elas são muito boas, mas elas não têm condição de fabricar peça de reposição sempre que precisar. Então, eles têm que garantir as linhas de suprimento. Então, a Alemanha vai estabelecer um plano para dominar a Noruega e um plano para tirar a França da guerra, rápido. Certo? Então, qual é a ideia? Na questão da Noruega, a França vai invadir a Dinamarca, que é neutra. Da Dinamarca vai utilizar os portos dinamarqueses para colocar os submarinos alemães, fazer um bloqueio naval da Noruega e desembarcar com o exército da Noruega para colocar a Noruega sob domínio alemão. Simples e funciona. É muito rápido. A Dinamarca se rende em 2 dias. Muito rápido. Em paralelo à invasão da Noruega pelos nazistas, os soviéticos invadem a Finlândia, porque a Finlândia fica isolada com a invasão da Noruega. E os russos já queriam anexar a Finlândia à União Soviética, então Stalin aproveita e invade a Finlândia. Estou trabalhando meio que em paralelo, não chega a ser em equipe, mas eles estão trabalhando em paralelo enquanto rola o pacto. Aí, para invadir a França, a ideia original era uma repeteco do plano da Primeira Guerra Mundial. Invadir a Bélgica, a Holanda, passar por dentro da Bélgica e entrar na França. Essa era a ideia igual da Primeira Guerra Mundial. Só que teve um avião alemão que foi abatido em território aliado e os caras tiveram acesso aos planos. Quando o Guderian, o general, ficou sabendo que os planos estavam comprometidos, né, porque o avião foi derrubado em solo aliado, o Guderian falou, então a gente muda a tática, a gente vai passar por dentro da Floresta das Ardenas. A Floresta das Ardenas é um lugar que não estava previsto nem pela linha Maginot, nem pelo reforço inglês de ser defendido, porque é uma floresta que era considerada impregnável, ninguém conseguia passar por ela, em grandes números. Certo?
Então, o exército, a força expedicionária inglesa e o exército francês, eles são colocados na região da Bélgica. Eles ficam lá na Bélgica, esperando os alemães, já para fazer aquela brincadeira de buraco da Primeira Guerra mesmo. Certo? Vão ficar esperando à toa, porque os alemães vão passar no meio, entre a formação francesa e a minha Maginot. Eles vão passar no buraco, chamado a Festa das Ardenas, certo? E vão fazer um movimento pinça. Eles vão isolar o exército francês e o exército inglês na região norte da França. E o que acontece quando você isola o exército? O caminhão de comida não passa, caminhão de munição não passa, então você mata o exército de fome e tira a capacidade de combate daquele exército. Show de bola. Aí o que vai acontecer com isso? Com isso vai acontecer o seguinte: o governo inglês, que já é o Winston Churchill, o primeiro-ministro, e vai dar ordem de retirada para fugir com o exército inglês antes que dê merda, porque já vai dar merda. E o exército francês vai fugir junto. Vai ter aquele filme que passou do cinema um tempo atrás chamado Dunkerque. Se vocês quiserem assistir, o filme conta essa história da retirada de Dunkerque. Que os ingleses pegaram um barco civil, iate, barco de pesca, qualquer barco, enfiaram o soldado dentro e fugiram. Foi a maior fuga da história militar britânica. Eles conseguiram evacuar 200 mil soldados em 2 dias. Se a retirada de Dunkerque tivesse dado errado, a Inglaterra estava fora da guerra. Não tinha condições militares de rearmar 200 mil pessoas para participar da guerra. Não tinha. Ia estar fora da guerra a Inglaterra. Quer dizer, a França continuou resistindo, teve algumas batalhas que a França venceu, mas a velocidade do exército alemão era implacável. O exército alemão trabalhava com a tática da Blitzkrieg, quer dizer, guerra relâmpago. Funcionava assim. O exército mecanizado alemão ia na frente, os tanques, cercava o inimigo com apoio aéreo, e os soldados iam vindo atrás, limpando as boias de inimigos que ficavam por trás. Então, a Blitzkrieg funcionou na França porque a França tem estradas asfaltadas, pavimentadas, é bem documentada as rodovias. Então, os alemães conseguiam avançar rápido, inclusive rápido demais. Quase que a Blitzkrieg dá errado porque os tanques estavam 2 dias na frente do resto do exército. Isolado. Tanque isolado é perigoso, porque o tanque ele só tem uma metralhadora em cima, né? E se você atira uma granada, uma bomba atrás, onde estão os tanques de combustível, o tanque explode. Quer dizer, o tanque é vulnerável no começo da guerra. Eles vão ficar melhores depois, mas no começo da guerra os tanques são vulneráveis. Então, um tanque que dispara na frente da infantaria é perigoso ele tomar uma bomba atrás e explodir. Deu tudo certo por sorte, competência dos generais alemães e sorte. Um pouco de sorte, deu tudo certo. O governo francês se rendeu, com medo de Paris ser destruída pela guerra, e o Hitler fez eles assinarem a rendição no mesmo vagão de trem que a Alemanha assinou a rendição na Primeira Guerra Mundial. Fez uma migraçãozinha para eles. Colocou no lugar do governo francês o governo francês fantoche chamado a França de Vichy. França de Vichy é um governo fantoche que obedece às ordens do Hitler e no final da guerra vai deixar de existir e virar ocupação nazista para valer. Aí o que vai acontecer? Com a França fora da guerra, o Hitler tem que forçar a paz com a Inglaterra. Ele vai começar o que a gente vai chamar de Batalha da Inglaterra, que é uma batalha aérea pela supremacia do espaço aéreo sobre o Canal da Mancha, porque quem tivesse o domínio do espaço aéreo poderia garantir uma invasão. O plano alemão, a Operação Leão Marinho, era uma invasão anfíbia, só que aí tinha um problema. A Inglaterra tinha a maior marinha de guerra do mundo. E a marinha de guerra inglesa estava quase toda no Canal da Mancha, patrulhando. Então, ia ser muito improvável a Alemanha invadir a Inglaterra. Então, troca-se a estratégia para destruir os aeroportos, os radares
e os aviões, que é o famoso Dia da Águia, que a Alemanha consegue destruir 10 aeroportos ingleses. Mas posteriormente ao Dia da Águia, a Alemanha, por um erro de logística, ela bombardeia uma cidade civil. Porque assim, não é que nem hoje, que tem GPS, que tem mapa interativo, que tem tudo isso. Antigamente não tinha. O pessoal voava meio no olhômetro, certo? Os navegadores iam meio no olhômetro. Não tinha sistema de navegação. Então, alguns bombardeios alemães se perderam e para voltar para casa tinha que jogar as bombas para o avião ficar mais leve e a gasolina dar conta de levar o avião até em casa. Então eles jogaram as bombas, só que as bombas caíram aonde? Em cidades inglesas. Casa de pessoas. A Inglaterra vai ficar tão piscirica com isso, tão puta com isso, que o Churchill vai determinar que toda noite vai cair bomba em cidade alemã. E dessa vez vai ser de propósito. Vai começar uma campanha de bombardear cidades. Quer dizer, aquela ideia de guerra total que eu falei no primeiro vídeo da playlist. A ideia de guerra total. Vai começar a ter a guerra total. O civil faz parte da guerra. Faz parte do esforço de guerra e faz parte de vítima de guerra. Aí os ingleses vão começar a resistir com munição americana. Os ingleses vão começar a resistir e vão começar a derrotar a Alemanha na batalha aérea. Ou seja, a guerra fica no impasse. A Inglaterra não saiu da guerra. É um impasse. A Alemanha queria que ela saísse da guerra para respirar, consolidar seus ganhos, para preparar para a inevitável guerra com o Super Mario, com o Stalin, né? Que a guerra seria inevitável. Mas a Alemanha necessitava de um respiro para se organizar, para colocar a produção de arma em dia, pegar, entendeu? Precisava, mas não teve. Aí a Inglaterra não entrou na guerra, a Inglaterra não saiu. Aí a Inglaterra começou a pressionar os Estados Unidos para entrar na guerra. Porque assim, enquanto na Europa já estava rolando a guerra, muito antes na China, o Japão invadiu a China em 1931. E a China estava sendo ajudada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra para evitar uma consolidação do Japão na Ásia. Porque uma consolidação do Japão colocava em risco todos os projetos coloniais de Inglaterra, França e companhia. Então, está rolando uma guerra que já dura mais de 10 anos na China. Com a derrota da França, a França de Vichy, a mando do Hitler, cede as bases militares do atual Vietnã, Laos e Camboja, da Indochina, cede essas bases para o governador do Japão, para o general Tojo. Aí isso desequilibra a guerra na China. O Tojo começa a empurrar lá na China. Estados Unidos, como uma maneira de diminuir a força do Tojo, para de vender petróleo para eles. Porque o Japão não produzia petróleo, não produzia nada. Um dos motivos do Japão estar numa sanha imperialista, invadindo os vizinhos da Ásia, é porque eles não têm nada. E eles estão copiando o que os europeus fizeram no século XIX, sair invadindo as coisas. Estão copiando a receita. O Japão fica meio puto com essa postura dos Estados Unidos. Soma-se que os Estados Unidos é dono de várias ilhas do Pacífico que interessam o Japão, como as Filipinas. O Japão ataca os Estados Unidos em Pearl Harbor, 9 de dezembro de 1941. Aí os Estados Unidos entram na guerra. O Hitler, motivado pelo Japão entrar na guerra contra a Inglaterra e os Estados Unidos, o Hitler declara a guerra aos Estados Unidos. Os generais falavam, não, filho, faz isso não. Você é burro, faz isso não. Aí fez. Ele declarou a guerra aos Estados Unidos, o Hitler. Então aí a guerra virou mundial. Você entendeu? A guerra virou mundial nesse sentido. E quando a guerra está virando mundial, um pouquinho antes de acontecer isso, o Hitler já estava preocupado dos Estados Unidos entrar na guerra ao lado da Inglaterra, como foi na Primeira Guerra Mundial. O Hitler já estava preocupado com isso. Então ele decide acelerar os planos da dominação do Oriente, porque ele precisava de alguns recursos que só tinha na União Soviética. Ele precisava do trigo da Ucrânia. O trigo da Ucrânia é o que ia alimentar os soldados do exército alemão. Ele precisava dos campos de petróleo de Baku, na região do Cáucaso.
e ele precisava das fábricas. Região de Leningrado, Stalingrado. E ele precisava desses recursos para ontem, porque assim, a Alemanha estava gastando muito recurso e eu não tinha como repor. Peças de reposição, aço, quer dizer, estava difícil o negócio. Para piorar, a Itália, ela aliado do Hitler, né? Mas é um aliado daqueles que é mais peso morto do que aliado, né? Começou uma campanha de ofensiva na Líbia em direção ao Egito, com a intenção de fechar o suprimento de petróleo dos ingleses, o canal de Suez. Só que o exército italiano era uma bosta, então os ingleses atropelaram os italianos e estavam querendo subir para a Itália já. O Hitler, vendo isso, falou, não pode, que se subir pela Itália vai chegar na minha fronteira sul, aí eu estou lascado. Aí ele vai ter que pegar uma parte do exército alemão, criar o Afrika Korps, comandado pelo general Rommel, e mandar para o norte da África para segurar as pontas. Aí a ideia do Hitler passa a ser o quê? Com o Rommel chegar no canal de Suez e fechar o canal de Suez. Acabar o petróleo da Inglaterra e o petróleo passar a vir para a Alemanha. Só que os ingleses, prevendo isso, montaram um exército forte na região do Egito e a guerra do Egito entra no impasse. No norte da África também, quer dizer, fica parado o negócio. Aí o Mussolini de novo tenta invadir a Grécia. Dá errado. O Hitler vai lá e ajuda ele, invade a Grécia. Dá certo, mas ele perde tempo e recursos. Aí ele vai começar a invasão da Rússia 2 meses depois do que deveria ter começado. A famosa Operação Barbarossa. 2 milhões de soldados, 10 mil tanques, 15 mil aviões, é um negócio de monstrengo o bagulho. A ideia era a seguinte, derrotar a Rússia rápido. Chegar até Moscou, tomar Moscou. Tinha 3 alvos a Operação Barbarossa. A ideia era Kiev, que eles conseguiram, capital da Ucrânia, para garantir o trigo. Depois de Kiev, dividir em 3. Leningrado, ou atual São Petersburgo, uma vitória simbólica, destruir a capital simbólica da Rússia. Moscou, uma vitória política, destruir a capital da União Soviética e pegar o Stalin. E Stalingrado, uma outra vitória simbólica, destruir uma cidade com o nome do Stalin, que tinha o maior parque industrial da Rússia Ocidental. Depois atravessar para o Cáucaso e tomar o petróleo. O Stalin não estava esperando o Hitler atacar, porque eles tinham feito pacto de paz por 6 anos. A gente está no 3º ano do pacto. E o Stalin vendia ferro, aço, trigo para a Alemanha. Mas isso não impediu o Hitler de decidir, não, é melhor isso aqui ser meu do que eu depender do cara e o cara virar o disco e me pegar. Então o Hitler vai invadir a Rússia. Quem derrotou os alemães na Segunda Guerra Mundial não foi os Estados Unidos nem a Inglaterra, foram os russos. A gente tem 4 datas importantes na Segunda Guerra Mundial. Vou chamar de dia A, dia B, dia C e dia D. O dia A é a Batalha de Stalingrado, que os russos derrotaram os nazistas a primeira vez. O dia B é a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história da humanidade. Quem venceu foram os russos. O dia C foi a Batalha de Cracóvia, quando eles expulsaram os russos do solo soviético. Que os alemães já estavam fugindo e os russos expulsaram eles. E o dia D é o famoso dia D que tem em jogo o filme, que é a invasão da Normandia, do barquinho, do soldado Ryan, quer dizer. O dia D, para alguns historiadores, Estados Unidos e Inglaterra fizeram o dia D para impedir que o comunismo vencesse os alemães e se empolgasse e continuasse empurrando até a Inglaterra. Porque o Stalin muito bem poderia, porque ele estava num momento de força, decidir empurrar a guerra para cima dos aliados. Porque eles eram aliados não porque eles se gostavam, mas porque eles precisavam trabalhar em equipe contra o Hitler. Mas não trabalham em equipe, mesmo trabalham em equipe de escola. Os Estados Unidos davam as armas, mas quem morria eram os russos.
Os Estados Unidos na Europa vai fazer o papel de, até a invasão da Normandia, os Estados Unidos vai fazer o papel de traficante de arma. Ele vai dar arma para os amigos fazer guerra. Então, assim, os russos várias vezes vão pedir para os aliados abrir um segundo fronte para desafogar a guerra na Rússia. E o Stalin várias vezes vai ser cozinhado pelo presidente americano, falando que não é hora ainda de abrir um segundo fronte, a gente não está pronto ainda. Quando abriram na África por causa do petróleo. Quer dizer, o Stalin vai ficar desconfiado com razão dos aliados. Então é uma relação tensa. É uma relação de que nós parecemos amigos, mas nós não somos. E a gente tem que trabalhar em equipe para derrotar o Hitler. Mas a gente não gosta um do outro, até ideologicamente. Que os Estados Unidos é o símbolo maior do capitalismo e o aliado principal dele é uma potência socialista. Não faz sentido ideologicamente, é porque precisava. Os Estados Unidos precisava que os russos morressem para ganhar tempo. Para quando eles entrassem para garantir que a Europa Ocidental continuasse capitalista. Quer dizer, basicamente foi isso. E aí criaram toda uma narrativa para dizer que não. Mas a ideia principal do Ocidente foi essa. Vamos deixar os russos morrer, aí quando a gente for entrar, o alemão já está fraco, porque o alemão já tomou surra. Porque vamos olhar o número de mortos. Na Segunda Guerra Mundial morreu 36 milhões de pessoas. Dessas 36 milhões de pessoas, 18 milhões são soviéticos. Para meio milhão de ingleses e franceses e 40 mil americanos. Tem alguma coisa errada aí, né? Morreu muito mais russo do que dos outros grupos. Por quê? Quem segurou a bucha foram os russos. Quando o exército russo ainda não estava sendo equipado com armamento, iam 5 soldados com um rifle com 5 balas. Aí o cara que estava atirando morria, aí o outro pegava e continuava. Era assim que funcionava, era um negócio muito louco. Então, era muito bizarro. Por exemplo, na União Soviética era proibido fazer alusões ao czarismo, aos heróis da Rússia Imperial. O Stalin vai jogar a proibição no ralo e vai falar: lembre-se de Kutuzov, de Potemkin, dos comandantes do passado russo. Lembre-se que derrotamos os mongóis, os suecos. Quer dizer, o Stalin vai jogar fora essa proibição de falar dos heróis da Rússia Imperial e vai usar a Rússia Imperial, a imagem de mãe Rússia. A bandeira russa, sem ser a bandeira vermelha, vai ser utilizada a bandeira real também. Tudo para galvanizar o povo entrar no frenesi patriótico, para resistir. Até as fábricas que o Stalin tirou das cidades grandes e levou para a Sibéria começarem a fabricar arma. O exército russo de primeira linha estava na Ásia, com medo de uma invasão do Japão. Quando o Japão deu sinal de que não ia invadir, não tinha condições de invadir a Sibéria, o exército de inverno russo, que eram os caras foda, hiper equipado, os caras monstrão, eles vão pegar o trem e vão chegar lá na guerra. E vão atropelar os alemães para fora, a pontapé. Os alemães vão ser atropelados para fora. Aí a guerra vai desandar. Com a invasão dos aliados na Normandia, vai acontecer um sanduíche e em 45 a Alemanha se rende. Ela não tem mais como continuar lutando. Tá, e no Oriente, como que aconteceu? No Oriente o negócio foi diferente. Porque o Japão tinha condições de continuar lutando, porque assim, a população japonesa era muito mais fanatizada do que os alemães. Os japoneses têm uma tradição milenar de devoção ao imperador. Se o imperador mandar o aluninho de escola pegar a faca e pular no pescoço do americano, o aluninho pula. Porque eles têm uma tradição milenar de lealdade absoluta ao imperador. Então havia um risco muito maior do Japão continuar na guerra por muito tempo. Porque mesmo com a derrota do Império Japonês, nas batalhas das ilhas que cercavam o Japão, Iwo Jima, Guadalcanal, principalmente a ilha de Okinawa é território japonês para valer. Na ilha de Okinawa, só na ilha de Okinawa morreram 25 mil americanos. E a ilha de Okinawa, a população amarrava bomba no próprio corpo, pulava no tanque, punha um fogo no próprio corpo e tacava um fogo no inimigo.
cometia o suicídio coletivo, quer dizer, e a ilha de Okinawa tinha uma população pequenininha. O governo americano ficou preocupado de continuar uma invasão tradicional do Japão e morrer muita gente para tomar as 4 ilhas do Japão. Então, o que eles vão fazer? Eles vão testar uma nova arma que eles estavam desenvolvendo. Cientistas alemães que foram raptados por americanos e russos estavam desenvolvendo uma bomba atômica. Os cientistas americanos chegaram à bomba primeiro, que é o Dr. Oppenheimer, o Wernher von Braun, quer dizer, eles vão criar a primeira bomba atômica, que foi testada no Novo México em 1955. Os Estados Unidos vendo daquilo e pensou, porra, se eu jogar 2 dessas lá no Japão, eu não tenho que esperar o Japão se render, nem correr o risco de ter uma invasão e morrer um monte de gente minha. Eu vou jogar 2 bombas em 2 cidades aleatórias, e se o governo japonês não quiser se render, a terceira vai na cabeça do imperador, em Tóquio. Então jogou uma bomba em Hiroshima, outra bomba em Nagasaki, e o Japão se rendeu. Se não se rendesse, caía a terceira na cabeça do imperador, em Tóquio. Mas as bombas não foram só para acabar com a guerra. As bombas foram para mostrar para os russos, para de invadir a Europa. Porque todos os lugares que os russos pegaram dos alemães, Polônia, Hungria, a Rússia prometeu que ia ter eleição e não teve, a Rússia tomou. E era o medo dos aliados, por isso que os aliados fizeram o dia D, para evitar que os russos fossem atropelando até a Inglaterra. Então, com a jogada da bomba, os Estados Unidos estão falando para a Rússia assim, para de invadir que essa metade da Europa é minha. É da Inglaterra, é da França, mas eles são meus. É meus peões. Aqui é meu. Se você se invadir mais um pouquinho, vai tomar uma. E a Rússia não tinha bomba ainda na época, então a Rússia meio que... tá bom, então. Aí eles pararam ali. Mas alguns historiadores discutem que não era necessário ter jogado as bombas no Japão, que o Japão estava em processo de rendição. Não tinha mais como continuar a guerra, o Japão. E o que a Segunda Guerra Mundial deixa de legado para a gente? Um mundo dividido entre 2 superpoderes. Um superpoder comunista, a União Soviética, que agora com vários novos países comunistas, que eles tomaram vários países. E um superpoder capitalista, que é os Estados Unidos, que foi a única nação que não tomou nenhuma bomba na fuça e que ganhou muito dinheiro e se industrializou e saiu da crise econômica por causa da guerra. E a Europa que deixou de ser uma potência imperial e virou vizinho que pede doce para os Estados Unidos. Quem saiu perdendo da Segunda Guerra Mundial foi a Europa como um todo. Alemanha, França, Inglaterra. Por quê? Eles eram as potências do mundo. Agora quem é potência é os Estados Unidos e a União Soviética. Não tem mais espaço para a Europa. A Europa vai perder suas colônias em processos de independência, financiados por Estados Unidos e União Soviética. E a Guerra Fria, um dos campos de batalha da Guerra Fria, que é o assunto do próximo vídeo dessa playlist, um dos assuntos básicos de Guerra Fria vai ser a disputa pelo destino das ex-colônias, que vai ser a questão em Angola, em Moçambique, na África do Sul, Quênia, quer dizer, Malásia, vai ser tenso. A descolonização do terceiro mundo, o terceiro mundismo, o nacionalismo árabe, eu vou falar um pouco desses assuntos no vídeo de Guerra Fria, que é o da próxima playlist. Então a Segunda Guerra Mundial deixou 2 legados para a gente. O fascismo não vai deixar de existir, que é o que eu falei no vídeo anterior, e esse mundo dividido em 2, que agora nós estamos voltando a ver isso com a ascensão da China, né? Os Estados Unidos descendo e a China subindo. Nós estamos voltando a ver isso, o mundo dividido em 2. E os riscos que isso traz, principalmente quando a Rússia consegue fazer sua própria bomba atômica em 1948. Aí os Estados Unidos não podem mais cantar de galo, porque só ele tem o brinquedo. De repente outras pessoas também têm. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa a mais, tem uns vídeos interessantes no YouTube. Tem a série de um canal do YouTube chamado Kings and Generals, Reis e Generais em inglês. Essa playlist chamada The Pacific War.
Eles colocam um vídeo toda semana que conta todas as batalhas da guerra entre Japão e Estados Unidos. De Segunda Guerra Mundial também tem a série Apocalipse, da BBC. Os 6 episódios também tem no YouTube, no canal da BBC de Londres. Quem tiver com inglês em dia, ou achar legendado, nos torrents da vida aí, achar legendado, também é uma série que é legal, que dá uma resumida boa. Mas assim, vídeos de estratégia militar, de Segunda Guerra Mundial, o que mais tem no YouTube. Então, vocês têm uma ferramenta para aprofundar o conhecimento inicial que eu estou providenciando para vocês nesse vídeo, dá para aprofundar em vários outros vídeos. Tem o cinema, né? Segunda Guerra Mundial é o que mais tem no cinema americano, cinema europeu. A gente tem muitos filmes que abordam esse período. Sobre o Holocausto, eu recomendo Lista de Schindler, A Vida é Bela. Você tem vários filmes legais que trabalham essa questão também. Então, esse período é o mais fácil para achar filme. Para achar filme para assistir, o canal de YouTube para ver com mais informações. Esse aí é tranquilo para vocês estudarem por conta. Mas vocês têm que lembrar do vídeo, é isso. A Alemanha não estava preparada para lutar uma guerra, ao contrário do que a propaganda dela dizia. Ela deu muita sorte na França, deu azar na Rússia. Os Estados Unidos utilizou a Rússia como bucha de canhão para ganhar tempo. Quando a Rússia começou a ganhar a guerra, eles decidiram invadir a Europa para evitar uma dominação comunista na Europa. E a bomba atômica era de uma tecnologia alemã, que foi roubada pelos americanos e os russos. O Japão não precisava tacar bomba para eles sair da guerra. Eles tacaram bomba para mostrar para a Rússia que eles tinham bomba. Basicamente, você tem que lembrar isso. Tem outras visões sobre esses acontecimentos em outros livros de história. Tem sim. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links. Aí vocês puxam lá para ver outras informações, tá bom? Agora, se você realmente curtiu, dá um comentário aqui, vamos discutir, que esse é um assunto que dá para discutir bastante. Vamos trocar uma ideia nos comentários, vamos se inscrever, mandar um joinha. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre o mundo dividido, a Guerra Fria. Beijo para vocês.